O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ficou reunido até a madrugada de sexta-feira, no horário local, para aprovar o texto do cessar-fogo. A nossa correspondente, Mariana Janjacmo, tem os detalhes dessa decisão ao vivo de Washington. Boa noite, Mariana. Oi, Leandro, boa noite a todos. Leandro, o gabinete do premier israelense Benjamin Netanyahu aprovou a primeira fase desse acordo para um cessar-fogo em Gaza. Foram duas votações, primeiro uma votação no gabinete de segurança e depois uma votação no gabinete geral com os votos de 25 integrantes e nem todos votaram pela aprovação desse acordo. Na verdade, isso já era esperado. Uma ala mais conservadora, mais à direita do gabinete de Netanyahu se opõe a esse acordo por dois principais pontos, porque a proposta prevê a libertação de prisioneiros palestinos em troca da libertação dos reféns por parte do Hamas e prevê a desmilitarização do Hamas, mas não a extinção do grupo. Então, isso não atende a demandas da ala mais conservadora do gabinete de Netanyahu. Mesmo assim, o acordo passou, o acordo foi aprovado e essa era a expectativa geral. Existia muita pressão sobre Israel, uma pressão cada vez maior por um cessar-fogo que vinha, inclusive, daqui dos Estados Unidos, se tornou ainda maior depois daquele ataque de Israel contra o Hamas no Catar, quando Benjamin Netanyahu, quando veio aqui para a Casa Branca, chegou a ligar para o primeiro-ministro do Catar para pedir desculpas. Então, a pressão sobre Israel estava muito grande, realmente esse cenário era outro em comparação com outros momentos em que também tentaram, que também houve outras tentativas de um acordo de cessar-fogo. Essa era uma situação muito diferente para Israel, então Israel aprovou sim esse acordo e agora todo esse processo entra em uma nova fase, uma fase de 24 horas, que é muito importante porque prevê a retirada das tropas de Israel da parte mais populosa de Gaza e o recuo dessas tropas até uma linha determinada. Essa é uma parte importantíssima porque é o que vai criar as condições para que os reféns que ainda estão sob poder do Hamas sejam libertados. Leandro. Mariana, como você disse, o acordo prevê a soltura de todos os reféns que seguem na região. Há alguma previsão sobre quando eles voltam para Israel, Mariana, já que falam até de uma possibilidade do retorno ser antes do previsto? Provavelmente segunda ou terça-feira da semana que vem, Leandro. Por quê? Isso com base na matemática que a gente faz, dos prazos. Então, como eu disse agora, a partir dessa aprovação do gabinete de Netanyahu, abre-se uma janela de 24 horas para o recuo das tropas de Israel. Isso cria as condições para que o Hamas liberte esses reféns. Entra aí um prazo de 72 horas para que o Hamas liberte todos os reféns. Lembrando que são 48 reféns ainda sob poder do Hamas, cerca de 20 ainda estão vivos e o Hamas se comprometeu a libertar todas essas pessoas e entregar também os corpos daqueles que morreram. Tudo isso deve ser feito agora, então, no começo da semana que vem, com base nessa matemática. E há também algumas regras para a forma como essa entrega deve ser feita, como essa liberação deve ser feita. Todos os reféns vivos devem ser soltos de uma vez, sem nenhum tipo de cerimônia, sem nenhum tipo de espetáculo, digamos assim, porque a gente lembra, quando outros reféns foram libertados, a forma como o Hamas fez isso ofendeu muitos israelenses, repercutiu muito mal em várias partes do mundo, então isso também está previsto no acordo. A forma como o Hamas vai libertar essas pessoas, esses 20 reféns que ainda estão vivos. Esse acordo prevê essa libertação, essa é a principal parte, na verdade, dessa primeira fase desse acordo. O próprio presidente americano Donald Trump foi questionado sobre isso hoje na Casa Branca. Claro, ele falou muito sobre o assunto, fez uma reunião de gabinete, depois recebeu o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, que o parabenizou também, inclusive, por esse acordo. O Trump estava se mostrando muito otimista e falou que esse acordo de cessar-fogo abre o caminho para uma paz duradoura em Gaza. Não deu mais detalhes sobre o que vai acontecer a seguir depois dessa primeira etapa, mas disse que queria garantir a libertação dos reféns, que era isso que era importante agora, nesse momento, não fazer essa libertação depois, mas já começar o acordo libertando essas pessoas. E, claro, existia um clamor muito grande para que essas pessoas fossem libertadas. Também prisioneiros palestinos vão ser soltos também, como eu mencionei agora há pouco, o que desagradou parte do gabinete de Netanyahu, mas foi a forma
forma ali que foi encontrada, né, pelos Estados Unidos, pelos outros mediadores desse acordo, também outros mediadores internacionais, para fazer com que o Hamas também aceitasse esse acordo. Lembrando ainda que Trump fez ameaças duras contra o Hamas, né? A gente falava agora sobre a pressão de Trump sobre Israel, mas também houve muita pressão de Trump sobre o Hamas. Ele até chegou a ameaçar lançar o inferno na terra, com essas palavras, se o Hamas não aceitasse essa proposta de cessar-fogo. Então foi tudo muito costurado ali para que realmente houvesse um acordo e para que essas pessoas pudessem ser soltas depois desses 2 anos, né, Leandro? Até o dia 7 de outubro marcou os 2 anos desde o ataque do Hamas contra Israel, que você comentou agora há pouco, Leandro. O acordo só saiu depois da pressão de Donald Trump sobre Israel e também o Hamas. Agora, Mariana, a Casa Branca já deu algum indício sobre um plano para a reconstrução da faixa de Gaza? Leandro, a ideia dessa proposta de Trump é uma proposta em 20 pontos. É que, primeiro, o Hamas ceda a governança de Gaza para um comitê formado por tecnocratas palestinos, também especialistas internacionais, que vai ser supervisionado por um Conselho da Paz chefiado pelo próprio Donald Trump. Hoje, na Casa Branca, ele disse que a ideia é criar um lugar em Gaza onde as pessoas possam viver. De novo, não deu mais detalhes sobre quando isso iria acontecer, de que forma isso iria acontecer. E antes, quando Trump apresentou essa proposta pela primeira vez, ele falou em criar um plano econômico para desenvolver Gaza e atrair investimentos para Gaza. Mas são falas muito vagas, que não deixam claro exatamente qual é a ideia, qual é o plano para a faixa de Gaza. Claro, a gente lembra, né, daquela fala de Trump sobre transformar a Gaza em uma Riviera do Oriente Médio. Não falou mais nisso, não usou mais essas palavras, até porque naquele momento houve uma fala ali do deslocamento de populações, depois Trump, que foi muito condenada pela comunidade internacional, depois Trump disse que ninguém ia ser forçado a sair de Gaza, as pessoas que quisessem sair poderiam sair, poderiam voltar, enfim. Então, houve tudo aquilo naquele momento e Trump agora só diz que vai criar um lugar onde as pessoas possam viver. É isso que ele fala, mas não entra em mais detalhes sobre quando nem como isso seria feito. Leandro.